Vamos ler um pequeno trecho da palavra do Senhor, que está em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15, que nos diz o seguinte: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Assim disse Jesus, no seu discurso, em que ele começava dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas. Então Jesus chama a atenção para um ponto que muitas vezes nós, como crentes, como cristãos, como seguidores de Jesus, não estamos dando a devida atenção. E é claro, vem o prejuízo se nós não damos atenção àquilo que é realmente importante. Jesus chamava a atenção dos seus discípulos para isso. E precisamos ver que todo o ensino de Jesus, quando ele andou aqui na Terra, sempre foi prático para que os seus seguidores pudessem alcançar o favor de Deus nas suas vidas, e até hoje isso continua tão válido como era no tempo em que Jesus esteve aqui na Terra. Porque, como diz a palavra, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, nós fazemos bem em prestar atenção a tudo que Jesus ensinou para praticar na nossa vida até o dia em que ele venha para nos buscar. E aqui nesse trecho, Jesus está falando sobre aqueles que se apresentam como profetas de Deus. E, na verdade, são falsos profetas. Acautelai-vos, disse Jesus. Então precisamos prestar muita atenção naquilo que é trazido por essas pessoas que se apresentam como enviadas de Deus. Porque o que é o profeta? Profeta não é aquele que fala necessariamente sobre acontecimentos futuros, mas, biblicamente, o profeta é aquele que fala da parte de Deus, aquilo que Deus está mostrando para ser falado. E hoje nós vemos, é muito comum que as pessoas estejam como seguidoras de outras pessoas que falam coisas que as pessoas querem ouvir. É muito comum no tempo de hoje que as pessoas estejam seguindo alguém que se apresenta, alguém que fala bem, alguém que tem o seu canal na internet, que traz alguma coisa que agrada ao ouvido e ao coração daquele que ouve. E muitas vezes não paramos para prestar atenção naquilo que ele está falando, naquilo que ele está passando para nós. E o resultado é que nós acabamos nos afastando do propósito de Deus. Então Jesus tratou desse assunto quando disse: acautelai-vos dos falsos profetas. E ele dizia que os falsos profetas viriam até a nós com palavras agradáveis ou com palavras que parecem cheias de autoridade da parte de Deus, mas que por dentro eles são lobos devoradores. Por que lobos devoradores? Porque nos afastam da presença de Deus,
porque dispersam as ovelhas, porque acabam comendo aquilo que nós temos, que Deus colocou em nós, que é o benefício da comunhão. Então, se ouvimos a alguém que fala da parte de Deus, aquilo vai produzir em nós frutos de paz, frutos de bênção, frutos de comunhão, de aproximação de Deus. Mas o contrário também é verdade. E aí entra aquilo que Jesus estava nos dizendo. Se nós ouvimos pessoas que não falam da parte de Deus, ainda que estejam falando da palavra de Deus, o resultado será perda de comunhão. O resultado será uma vida espiritual prejudicada. O resultado será uma vida superficial, sem que nós possamos aproveitar aquilo que Deus tem para nós e muitas vezes nos fazendo desviar da palavra do Senhor. E o resultado, claro, será desastroso para aquele que segue a voz desses que se apresentam e que se dizem profetas do Altíssimo. Não precisamos ir muito longe. Todo mundo que acompanha o que está acontecendo na vida de muitas pessoas que estão nas igrejas hoje, vê a enorme quantidade de escândalos que têm acontecido justamente entre pessoas que são famosas dentro das igrejas. São pastores, são cantores gospel, são pessoas que têm, como eles dizem, autoridade para falar e dizem que estão falando realmente das coisas de Deus, mas, na verdade, aquilo que trazem para nós nos afasta da presença de Deus. E Deus se afasta de nós se nós estamos agindo como eles. Então, Jesus deixou bem claro como saber. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Então, fica o alerta do Senhor para que nós estejamos prestando atenção. Como é a vida dessas pessoas? Como é a vida daqueles que se apresentam e que procuram nos influenciar? Que fruto eles estão produzindo? O resultado das suas vidas é realmente bênção? É realmente salvação de vidas? O Senhor está operando através das suas vidas? Pode-se ver santidade nas suas vidas? Se alguém se apresenta assim, tem uma vida santa na presença do Senhor, todos verão, até aqueles que não são crentes verão e dirão que o resultado da sua vida é um resultado abençoado. Mas se o resultado da vida dessas pessoas é escândalo, é opressão, é comportamento mundano, trazendo o mundo para dentro da igreja, certamente essa pessoa não tem autoridade diante do Senhor e então não devemos seguir os seus exemplos. Por isso Jesus disse, acautelai-vos. Por isso ele disse que esses viriam até nós tentando nos seduzir com as suas palavras, mas por dentro eles são apenas lobos devoradores, com aparência de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Que nós estejamos atentos, prestando atenção, vendo a quem nós seguimos. É mais útil, é muito mais útil nós prestarmos atenção na palavra do Senhor. Fazendo isso, nós vamos prosperar e não ficar olhando para a pessoa A ou pessoa B, ainda que ela seja famosa.
mas prestando atenção na palavra de Deus, nós estaremos a cada dia praticando aquilo que Jesus ensinou. E isso sim, isso vai nos levar para o céu no dia em que Jesus voltar. Ele vai levar junto consigo um povo que obedece à sua palavra, que anda na sua presença. Que Deus nos abençoe, fique com Deus, fique na paz.